Boa noite, Dr. Rui Moreira. O Porto é talvez a única grande cidade no país onde está a ser possível realizar debates com toda esta polémica em torno das regras que a Comissão Nacional de Eleições colocou à cobertura das eleições autárquicas. Acha que isso pode fazer a diferença nos resultados finais? Eu acho que é sempre importante poder debater com os outros candidatos ideias e projetos. E, de facto, nós no Porto tivemos a sorte de ter um debate televisionado. Isso foi uma sorte? Acha que resultou um debate com todos os... Teve as dificuldades que resultam de haver muitas candidaturas, de ser um debate muito longo por via disso e, portanto, ter sido provavelmente para o telespectador um pouco cansativo, porque, de facto, é o que resulta desses debates. Mas essa é a interpretação da lei. Mas... repare, se daí podemos tirar alguma vantagem, a verdade é que as interpretações que foram feitas, e eu não quero saber, é pouco importante saber se é a Comissão Nacional de Eleições a responsável ou são as televisões as responsáveis e principalmente a RTP enquanto serviço público é responsável. A verdade é que a forma como foi tolhida a informação televisiva e também radiofónica, ainda que a Renascença naturalmente seja uma exceção, isso é muito mau para todos aqueles que não têm partido. Veja. São os mais prejudicados, quem não claro, tem uma máquina partidária. Não, mas são os mais prejudicados por várias razões. Por um lado, porque, sendo menos conhecidos, precisariam de ter ao seu dispor esse instrumento. Em segundo lugar, o que é muito relevante, é o facto das televisões andarem a dar cobertura aos atos em que participam as lideranças políticas nacionais dos partidos. O movimento independente meu não tem liderança nacional, é lógico. Pior do que isso, é que a Comissão Nacional de Eleições e a ERC, tão preocupadas com isso, não se preocupam com o facto de haver pessoas, os comentadores principalmente das televisões, provavelmente com a exceção do Miguel Sousa Tavares, todos os outros hoje em dia, ou foram líderes partidários, ou são pessoas que estão engajées na luta política e que estão a participar ativamente nas eleições, como aliás já disseram. E fazem comentários como se fossem independentes, como se estivessem a ser comentadores, e no momento seguinte saem dali, tiram a gravata ou mudam a cor da gravata e vão fazer campanha. E, portanto, tudo isto resulta num ambiente de algum bafio democrático que, objetivamente, protege os poderes instalados, mas isto é apenas uma pequena referência. Desabafo. Não, é uma referência sobre uma democracia que nós gostaríamos que fosse adulta, uma democracia que durante muito tempo disse que o que faltava era que a cidadania se afirmasse, uma democracia que ainda não percebeu que não é evitando os movimentos cidadãos, os movimentos independentes, que vai conseguir ressuscitar a função dos partidos. E eu, que não sou contra os partidos e sou um institucionalista, gostaria que os partidos percebessem nesta altura que tudo isto é um sério aviso para que eles sejam capazes de voltar a fazer o desempenho, a ter o desempenho que tinham a seguir ao 25 de Abril, que todos nos recordamos. De facto, esta lógica vai resultar, acima de tudo, em que, mais uma vez, na noite das eleições, vão aparecer os políticos do costume e os comentadores do costume a lastimar a abstenção. A Comissão Nacional de Eleições, cuja função, uma das funções, naturalmente, era também ela combater a abstenção, tudo aquilo que tem feito, objetivamente, é no sentido de fomentar a abstenção. Não quero sequer comentar a entidade reguladora da comunicação social, mas, por exemplo, quando vamos ver as coimas que foram pagas por violações desta natureza por parte dos canais públicos, verificamos que foram coisas como 2.500 euros. E, portanto, também não compreendo muito bem como é que com coimas desta natureza as televisões, apesar de tudo, resolvem fazer este blackout. É verdade uma coisa, as televisões avisaram o poder político há 2 anos de que era preciso clarificar isto. Mais uma vez, os partidos deixaram que este assunto se arrastasse. E se assim é, foi por conveniência óbvia deles próprios, das suas máquinas, dos seus diretórios. Outro caso, já agora que estamos a falar no facto dos partidos terem deixado que situações dúbias se arrastassem, foi o caso da possível admissão ou não de alguns candidatos eleitorais a estas eleições, nomeadamente, no caso do Porto, o candidato do PSD. Isso também veio prejudicar o ambiente destas eleições, do seu ponto de vista?
Eu julgo que aquilo que fez foi ocupar tempo demais, ou seja, aquele tempo reduzido que nós já teríamos, até porque há muitos municípios, toda a gente gostaria de participar, de trocar ideias, de debater os conceitos, acabou por se perder muito tempo à volta de um problema que não precisava de ter existido se os partidos tivessem feito aquilo que era recomendável, era terem sido eles a resolver as aventuras, a clarificar. Ainda assim, devo dizer que saúde a decisão que foi tomada pelo Tribunal Constitucional, sempre disse que gostaria que todos aqueles que queriam concorrer à Câmara Municipal do Porto pudessem fazê-lo até ao fim e, portanto, não me sinto atingido nessa matéria de forma nenhuma. Ainda assim, com todos estes tropeços, o Dr. Rui Moreira, apesar de tudo, mantém-se bem nas sondagens, continua a assumir o segundo lugar nas sondagens para a Câmara do Porto, onde há muitos candidatos a concorrer, talvez um excesso de candidatos a concorrer, e aquilo que eu lhe pergunto é se ainda, enfim, estamos no início da campanha eleitoral, se ainda acredita numa vitória. Vai recuperar ainda a diferença que tem para o primeiro candidato. Acredito que posso ganhar. As sondagens que conhecemos já têm algumas semanas, foram realizadas no verão, num período particular. Eu acredito que nós temos condições para ganhar e para governar a Câmara, e estou seriamente convencido que isso é uma forte hipótese. Vai depender dos eleitores. Os eleitores é que vão decidir e, portanto, acredito que sim. E o lema da sua campanha continua a ser manter as boas contas da cidade? É uma condição fundamental para que a cidade possa ser governada nos próximos anos. Nós não podemos fazer um discurso em que, por um lado, criticamos as políticas que foram seguidas pelo país e que levaram o país à situação em que está, e, ao mesmo tempo, desprezarmos aquilo que é o património que nos é deixado pela governação nos últimos 12 anos do Dr. Rui Rio. Mas, em todo o caso, o senhor, nesta campanha, tem sido sempre levantada a questão de, por um lado, fazer o discurso das boas contas, mas, por outro lado, do atual governo, levantar suspeitas, pelo menos, em relação às suas boas contas à frente da Sociedade de Reabilitação Urbana. O que é que... Olha, sobre essa matéria... O que é que alega em sua defesa, não querendo fazer nenhuma juíza? Não tenho que alegar pelo seguinte. Eu sei que estive à frente da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto durante um ano como administrador não executivo. Sei que durante esse ano as contas da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto melhoraram. Tivemos melhores resultados que em anos anteriores. Sei também que o melhor resultado resultou de redução de custos que foi feita, que foi implementada dentro dessa sociedade. Aquilo que eu também sei é que este assunto tem sido levantado apenas com o objetivo de tentar contrariar os interesses da minha campanha e os interesses da verdade. Aquilo que eu sei, e este tema foi levantado quer pelo Sr. Dr. Rui Rio, ainda recentemente, quer pelo Sr. Dr. António Costa, totalmente insuspeito nesta matéria, é que este assunto tem sido utilizado para tentar dar a ideia, ou contrariar a ideia que os portugueses têm de mim, que sou uma pessoa de boas contas, que sou um bom gestor e que tenho uma vida absolutamente transparente e que as pessoas me conhecem, principalmente na cidade do Porto. O que é grave, no entanto, é que eu escrevi uma carta à Sociedade de Reabilitação Urbana, a atual administração, Sim. e uma outra à Inspeção-Geral das Finanças, que aliás não me ouviu, o que é bom sinal. Eu sei que o relatório da Inspeção-Geral das Finanças está pronto. Eu sei que o relatório da Inspeção-Geral de Finanças não só comprova que ninguém cometeu irregularidades na Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, nos vários anos em que foi observado, alguns que não tinham nada a ver com a minha gestão, como mais do que isso, elogia exatamente os resultados durante a minha gestão. Eu sei que este relatório deveria ter sido tornado público, porque eu invoquei exatamente à Direção-Geral de Finanças, à Inspeção-Geral de Finanças e invoquei também a Sociedade de Reabilitação Urbana, que, estando eu a concorrer a umas eleições, em que este assunto é um facto político, eu tenho direito constitucional como cidadão a que esse relatório seja tornado público. A verdade é que, apesar disso e das cartas registradas que enviei, recebi da Sociedade de Reabilitação Urbana uma carta a dizer que não me podiam facultar o relatório, na medida em que o relatório era um relatório que neste momento estava ainda confidencial e que só a Inspeção-Geral de Finanças o podia tornar público. A Inspeção-Geral de Finanças fez o favor de ainda não me responder. Quer isto dizer, objetivamente, que isto é um veto de gaveta da Sra. Ministra das Finanças. A Sra. Ministra das Finanças está a fazer a campanha do PSD, acha isso? Está objetivamente a proteger, ou pelo menos está certamente a prejudicar a minha candidatura. Isto é um facto político relevante, muito relevante, porque isto nem no tempo do Dr. António Oliveira Salazar,
Nessa altura, sempre que havia inquéritos, os inquéritos eram tornados públicos e as pessoas que eram alvo do inquérito tinham direito não só a ser ouvidos, e eu não fui, como tinham direito a divulgá-lo, ou a conhecê-lo, e depois a divulgá-lo, em defesa do seu bom nome. Isto tem antecedentes, porque quando o Partido Socialista, há meses atrás, solicitou, no âmbito da Assembleia da República, para tanto o Sr. Dr. Rui Rio como eu sermos ouvidos acerca da questão da Sociedade de Reabilitação Urbana e da polémica que envolvia o IRU, que depende, como se sabe, também do Governo. O IRU é, traduza lá para quem está a ouvir. Da Habitação e Reabilitação Urbana, que é a forma como o Estado participa no capital da Sociedade de Reabilitação Urbana, não tem 60%. Portanto, nessa altura... célebre abaixo-assinado do Dr. Rui Rio. Exatamente. Ora bem, nessa altura também houve um facto curioso. O Partido Socialista pediu a nossa presença e imediatamente eu saudei e disse com certeza, tenho todo o gosto, tal como fez o Dr. Rui Rio. No entanto, o Governo impediu, os partidos do Governo impediram a minha presença. E isso é muito significativo. Quando eu me disponibilizei para ir ao Parlamento, que é a Casa da Democracia, esclarecer os senhores deputados acerca do assunto, não quiseram que lá fosse. Portanto, a mim nada me pesa na consciência, tenho a certeza absoluta do que se passa no relatório, sei porque é que o relatório não é público. E sei perfeitamente que lá para o dia 1 ou 2 de outubro o relatório vai ser conhecido. Porque nessa altura, quando o relatório for público, e se ler o relatório, que, no fundo, a única coisa que faz relativamente à minha pessoa é elogiar a minha gestão, nessa altura as eleições já estarão terminadas. Mas eu nessa altura serei Presidente da Câmara Municipal do Porto, se Deus quiser. E se não for? Ouça, se não for, estas coisas ficarão sempre, apesar, pelo menos na consciência de quem tem consciência. E ficarão sempre a pesar com mais uma nódoa negra no comportamento dos partidos, na governamentalização que nós assistimos na vida pública portuguesa e que tantas vezes temos reclamado. Dr. Rui Moreira, a verdade é que também a Sociedade de Reabilitação Urbana esteve, de facto, envolvida nesta polémica do abaixo-assinado que o Dr. Rui Rio, reunindo vários nomes da cidade do Porto, publicou nos jornais, acusando, enfim, o Estado de não ter cumprido as suas obrigações em relação... Será essa também a razão pela qual não quer divulgar as contas da Sociedade de Reabilitação Urbana? Não se trata de revelar as contas de reabilitação urbana. Essas são conhecidas. A inspeção foi feita. Admito que seja, mas note que a decisão de pedir esta inspeção é anterior a esse abaixo-assinado. Portanto, não me parece que faça sentido que haja uma ligação entre as duas coisas. Julgo que não. Mas também me parece óbvio que há aqui uma intenção política também, mas não me compete neste momento a mim, como eu não estou na posição de comentador como calculo. Portanto, peço desculpa se não faço apreciações sobre essa matéria. Muito bem, Dr. Rui Moreira, a reabilitação urbana é um dos grandes problemas que a Câmara que vier a ser eleito, o Executivo Municipal que venha a ser eleito tem para enfrentar. Estando a Sociedade de Reabilitação Urbana neste impasse, o que é que propõe para tentar resolver esse problema? Bom, em primeiro lugar, a reabilitação urbana não se esgota naquela que é feita pela Sociedade de Reabilitação Urbana, cujo objetivo é apenas, neste momento, a reabilitação da zona histórica do Porto, que é Património Mundial da Humanidade. Há uma outra reabilitação, muito maior, que é feita nos bairros sociais. Nos últimos 10 anos, e isso é um mérito que não podemos tirar a este Executivo. O Dr. Rui Rio teve a lucidez de apresentar-se às eleições em 2001 dizendo que a situação dos bairros era uma situação desgraçada e que era preciso resolver. E foram investidos 200 milhões de euros pela Câmara Municipal, 170 em reabilitação de bairros e 30 em reabilitação de escolas. E, portanto, nós vamos continuar com essa política de reabilitação da habitação social, porque a ligamos exatamente à coisa mais importante da nossa candidatura, que é a questão da coesão social. A reabilitação dos bairros faz parte da nossa política de coesão social e essa será continuada. Exatamente porque nós não iremos avançar com projetos megalómanos que poderiam retirar recursos a esta reabilitação que, a nosso ver, é importante porque afeta diretamente aqueles que têm mais necessidades, que têm mais dificuldades e que estão a viver momentos muito difíceis e que encontram muitas vezes
nesta evidência do envolvimento público, a certeza de que não estão esquecidos. Mas há também a questão do repovoamento da cidade, ou seja, tal como Lisboa, também o Porto está a ficar esvaziado de população, sobretudo de população mais jovem. Isso tem também que ver com alguma degradação habitacional que se verifica na cidade. Julgo que as razões para o esvaziamento das grandes cidades, Lisboa e Porto, resultou de uma outra circunstância. Resultou dos municípios periféricos terem tido capacidade e terem tido a possibilidade e terem sido incentivados a criarem à volta destas cidades um conjunto de anéis que fizeram com que as pessoas encontrassem nessas cidades que antes eram periferia condições para realizarem a sua vida. E ao mesmo tempo não puderam ficar nas grandes cidades por fruto de um conjunto de circunstâncias, por um lado, porque desde logo não havia mercado de arrendamento, porque nós sabemos que a lei das rendas durante muitos anos impediu a liquidez do mercado. Mas agora que as coisas mudaram, na minha opinião, e nós temos estudado este assunto com muito cuidado, nós não podemos pensar que o repovoamento da cidade se faz artificialmente ou através de políticas expansionistas. Para sermos claros, nós sabemos que governar a cidade implica criar condições de atratividade para que as pessoas possam voltar para a cidade ou possam vir de novo para a cidade ou ficar na cidade. E isso se faz através da criação de emprego e do crescimento económico. Nós não podemos imaginar até que uma pessoa que hoje vive na periferia e que gostasse se calhar de viver no Porto porque o Porto está reabilitado ou porque há casas para alugar, o possa fazer. A razão é simples. Ele essa família adquiriu uma casa na periferia e hoje não há liquidez. E a pessoa hoje tem os seus compromissos com o banco. E, portanto, nós criamos com este modelo exatamente das periferias um modelo demasiadamente rígido. O Porto não vai receber, certamente, nos próximos anos, subitamente, 40 ou 50 mil habitantes, a não ser que haja uma tragédia, um desastre natural, que alguma câmara limítrofe tenha que apagar a luz, a não ser uma circunstância destas. Esse despovoamento em si só não vai degradar a cidade, não vai contribuir para degradar mais a cidade? Eu creio que nós tenho a certeza que vamos contrariar esse esvaziamento. E creio, aliás, que neste momento há já sintomas de que há uma inflexão na maré. Agora, o que temos, o problema pelo qual também estamos a perder população é que nos últimos anos, felizmente, temos hoje condições de viver até mais tarde, e ainda bem que assim é, graças a Deus assim é, isso foi um grande esforço da ciência, do mundo ocidental, e Portugal envolveu-se muito, se há uma matéria em que Portugal evoluiu muito depois de 25 de Abril, foi nas questões da saúde. Mas hoje temos uma população muito envelhecida. É hoje uma grande dor de cabeça que temos. Exatamente, e portanto o que acontece é que nós neste momento é ótimo termos muitas pessoas idosas, é péssimo termos muitas pessoas novas. E portanto vai haver também aqui, há efeitos que as cidades não podem contrariar. Mas eu creio que se nós formos capazes de criar condições nas cidades de atratividade, e particularmente no Porto, e o nosso programa fala nisso, e nós temos ideias muito concretas quanto ao crescimento e quanto à criação de emprego, naquilo em que as cidades podem contribuir para isso, que assim atrairemos pessoas e essas pessoas quererão cada vez mais viver perto do seu emprego. Como é que faz isso numa altura como esta em que estamos a viver, em que as políticas nacionais contrariam tudo o que seja políticas de criação de emprego e de crescimento económico? Olha, em primeiro lugar, esse é um papel que eu, como Presidente da Câmara, assumirei pessoalmente. Vou assumir a questão do crescimento económico pessoalmente, não vou entregar a qualquer outro vereador, porque esta é uma das matérias sobre a qual mais tenho pensado, tenho experiência de gestão, tenho experiência numa associação e gostaria de o fazer. E acha que gerir uma cidade será o mesmo que gerir uma indústria? Acho que gerir uma cidade, nesta questão, é conhecer bem o tecido económico, e isso eu conheço. Aquilo que nós temos objetivamente que fazer é fazer com que as cidades, principalmente numa Europa em que cada vez mais é uma Europa de cidades, em que as fronteiras se esbateram, as cidades concorrem entre si naturalmente na atração de investimento. E para atrair investimento nós temos que ser mais ágeis, temos que ser mais proativos, temos que ser capazes de fazer mais no sentido de explicar rapidamente a quem procura um local para investir que neste momento uma cidade como o Porto é muito atraente. É muito atraente por boas razões e por más razões. As boas razões porque o Porto é atraente, é porque o Porto tem um clima temperado, porque o Porto tem um ótimo sistema de saúde, como aliás tem o país em geral, na parte privada e na parte pública, porque tem boas escolas para os filhos deles.
São ótimas razões, tem ótimas ligações, tem um ótimo aeroporto, é uma cidade muito interessante sob o ponto de vista cultural. E estas são as boas razões, mas também pelas más razões que nós temos que transformar em oportunidades. Porque hoje residir no Porto é muito mais barato do que em qualquer cidade, incluindo em Lisboa. Incluindo Lisboa, ou qualquer cidade, seguramente qualquer cidade ibérica e seguramente qualquer cidade da Europa Ocidental. As casas no Porto são muito baratas, os espaços de escritório ainda são mais baratos e as velhas zonas industriais estão completamente vazias e, portanto, estão praticamente a custo zero. E a mão de obra também é mais barata. Temos ainda uma vantagem. É que depois, quando nós pensamos quando olhamos para os ingredientes, é verdade que nós temos custos de contexto que não dependem de nós. Para sermos claros. A fiscalidade, a não ser no IMI e na derrama, nós dificilmente poderemos mexer nisso, ainda que o IMI no Porto tenha baixado recentemente, o que é um fator de animação. Mas não podemos, nomeadamente, mexer no IRC, mas sabemos que vai haver, provavelmente, esperemos um dia, uma evolução nessa matéria. Mas o que nós temos é uma mão de obra muito qualificada. Temos o nosso ensino superior é muito qualificado. Temos centros de excelência em áreas como a saúde, o têxtil, a confecção, as novas tecnologias, com um conjunto de instituições da universidade e ligadas à universidade que podem vencer muitas barreiras. Depois temos essa mão de obra muito bem preparada, muito jovem, que está disponível para ficar na cidade onde vive, no Porto, porque gosta do Porto, e está disponível para ficar, mesmo que tenha que prescindir de um ordenado mais elevado que poderia receber noutra cidade qualquer. Para sermos claros, quando aparece, como ainda o outro dia apareceu aqui uma empresa alemã a recrutar 30 engenheiros recém-licenciados, a quem teve que ser dada formação em alemão, para eles irem para uma empresa na Alemanha, aquilo que nós temos que fazer é questionar essa empresa se já pensou na hipótese de situar essa empresa, de se deslocalizar e colocar aqui a empresa. E acha que isso não tem sido feito? Eu acho que isso não tem sido feito de uma forma suficientemente proativa por qualquer cidade portuguesa. Porque até agora as cidades... AICEP, que supostamente não, exatamente, porque isto foi sempre visto sobre o ponto de vista do país, através de uma política do AICEP. Não estou a desmerecer os técnicos do AICEP. Sim. A lógica é que era diferente. Hoje a lógica é muito mais das cidades, das metrópoles, do que é dos países. Das cidades. Exatamente. Dr. Rui Moreira, há pouco falávamos dos bairros sociais, há assim uma espécie de... sempre a nuvem que paira sobre a Câmara do Porto, que é o futuro do bairro do Aleixo. Qual é que é o seu compromisso nessa matéria? A parte foi implodida, a outra parte está ainda por tomar uma decisão. O bairro do que é que se vai fazer ali do seu ponto de vista? As torres do Aleixo vão ser demolidas comigo. Sim. Eu vou continuar com o programa de demolição das torres do Aleixo. Eu não conheço o projeto que vai ser feito no Aleixo, não conheço os contornos do negócio. Mas também não é muito razoável que não se conheça os contornos do negócio, para não? Os contornos do negócio foram provados, mas julgo que serão públicos. Não estou muito preocupado por uma razão, porque eu não estou preocupado em fiscalizar a gestão da Câmara Municipal do Porto. Essa fiscalização Acha não que é um negócio que foi bem feito seguramente? Eu tenho a certeza que foi feito com total lisura. Isso tenho a certeza absoluta, porque isso tem sido o princípio que esta Câmara e este município têm tido com o Dr. Rio. Se me perguntar se é esse, e portanto, se me perguntar se as torres de qualquer maneira deveriam ser demolidas, tenho a certeza que sim. Aquilo que me dizem os técnicos da Segurança Social... deve continuar a viver lá ou não? Exatamente. Ou seja, a questão tem a ver, e aí é onde eu pretendo introduzir alguma alteração na política de habitação social no Porto, é que, reconhecendo eu o muito que foi feito pelo edificado, creio que é preciso ter muito respeito pela condição das populações autóctones de cada bairro, de cada sítio. As pessoas, quando vivem num local, numa rua, num bairro, seja ele social ou não, criam uma teia de interesses, de relações, de amizades, de convívio, e nós não devemos fazer todos os possíveis para não desenraizar as pessoas. Num bairro lá próximo, que é o bairro Rainha Dona Leonor, por exemplo, em que uma parte do bairro foi reabilitada, mas há umas torres que, a nosso ver, não podem ser reabilitadas, eu já assumi o compromisso que nós vamos implodir essas torres, mas que no seu lugar vamos colocar outras. Mas faremos o programa faseado, na medida em que essas torres não estão todas ocupadas, de tal maneira que aqueles cidadãos só possam ser realojados temporariamente. De tal maneira que possamos construir sem expulsar as pessoas de lá. Isso é muito importante porque tem a ver com o sentimento de pertença das pessoas. As pessoas
as nossas cidades, e o Porto em particular, é uma cidade em que esta convivialidade existe, em que existem estes laços, em que as pessoas têm a relação com a paróquia, têm a relação com o padre, têm a relação com a loja, têm a relação com o sítio, sabem quais são os transportes públicos, e depois também porque as suas crianças já estão naquela escola há muito tempo, e se elas forem realojadas num sítio muito distante da cidade, vão perder essa relação. Isso, no fundo, significa que acha que quem estava neste momento e está ainda nas Torres do Aleixo deve manter-se ali naquela zona. O problema, exatamente, ou seja, pelo menos aqueles que queiram, porque eles já foram realojados para lá. Nós temos que nos recordar do seguinte: o Aleixo foi construído, ou foi ocupado, por alturas de 25 de abril. Por alturas de 25 de abril. Ainda ontem encontrei a comendadora Rosa do Aleixo, que é uma das pessoas mais importantes do Aleixo, bem como a sua filha, que aliás eu saúdo, ela é candidata às eleições pelo Partido Socialista. Encontrei, achei ótimo encontrá-la e tivemos uma conversa muito interessante. Essas pessoas, no fundo, algumas delas vieram do Barredo há 40 anos atrás, que é ali, aqui na Ribeira. Essas pessoas já tiveram um realojamento. Se calhar algumas delas agora, se nós tivermos condições de as realojar no Barredo, onde há casas disponíveis, algumas dessas pessoas vão achar ótima ideia. É voltar à sua tradição. Algumas delas continuam a ir lá. Mas isto teria que ser, este trabalho tem que ser feito junto das pessoas. Tem que ser feito em rede. Há compromissos feitos, se calhar não vai ser possível fazê-lo. Não, relativamente ao Barredo, relativamente às Torres do Aleixo, eu verei, quando chegar à Câmara, até que ponto é possível, junto daquelas pessoas que ainda lá estão, e em função do estoque de casas existentes nas várias zonas da cidade, se é possível criar aqui este modelo e este compromisso de que as pessoas não sejam subitamente dispersas pela cidade. As pessoas não devem ser dispersas. E se houver pessoas que queiram, até porque têm uma rede de amigos, porque têm a sua rede de relações e tudo mais, e se preferirem disserem nós gostaríamos de ficar juntas, procurar encontrar nos bairros sociais existentes, onde há capacidade disponível existente também, procurar que elas não fiquem perdidas umas das outras. O Porto, neste momento, tem cerca de 13 mil habitações sociais, das quais 700 estão disponíveis. E, portanto, tem aqui uma margem capaz de resolver uma parte desses problemas. Dr. Rui Moreira, há pouco falava-nos da atratividade do ponto de vista cultural da cidade do Porto, mas essa também tem sido uma das grandes críticas que tem sido feita ao atual Executivo Camarário e que nos últimos anos, no último ano sobretudo, também com os problemas da Casa da Música, o país foi apercebendo que do ponto de vista cultural o Porto já não é o que era. O que é que... Eu não estou de acordo. Eu acho que o Porto... Vamos ver. O Porto é uma cidade que tem na cultura o grande fator diferenciador pela positiva relativamente a cidades de igual dimensão a nível europeu. É claro que o Porto não pode pensar que vai ser Barcelona, ou que vai ser Paris, ou que vai ser Londres. Essas são cidades, são metrópoles de outra dimensão, com outras condições. Não é esse... O Porto não pode ter essa ambição. Essa expressão, não é esse o nosso campeonato. Nós não devemos ter... As ambições desmedidas e megalómanas têm sempre um efeito muito pernicioso na população, porque depois as pessoas acabam sempre por um dia virem a ser confrontadas com a realidade e normalmente tardiamente e com custos acrescidos. Agora, o que o Porto pode fazer é utilizar esta sua competência, que é uma competência imaterial para a cultura, dos criadores, dos jovens artistas, dos músicos que hoje se reúnem em centros comerciais abandonados, esta cultura de garagem que o Porto tem, que é uma cultura que é simultaneamente popular e cosmopolita, como aliás nós vemos nos criadores portugueses que apareceram na música, por exemplo, no Porto. Nós temos que usar isto como um instrumento de afirmação do Porto. Temos que usar isto também como uma afirmação da marca Porto e também exatamente como um fator de atratividade, mas também de coesão social, porque a coesão social é aquilo que eu falava na convivialidade entre os cidadãos, neste nosso sentimento de pertença, tem muito a ver também com isto. É o nosso património. O Porto vive muito bem com o seu passado, vive muito bem vive razoavelmente bem com o seu presente, mas tem que viver muito melhor com o seu futuro e temos que usar a cultura. Deve deixar de ser bairrista ou não? O Porto deve ser, eu diria que é preciso, o bairrismo em si não é mau. O bairrismo só é mau quando resulta num ressabiamento. O bairrismo se é um sentimento de pertença, se é dizer há alguma coisa que nos distingue dos outros, se há alguma coisa em que nós nos sentimos todos como amigos ou quase como uma família, isso é bom. Quando o bairrismo é exacerbado para criar conflitos exteriores e para se fechar ao exterior é mau, porque uma cidade como o Porto, ou qualquer cidade europeia, e o Porto teve isso sempre,
é cosmopolita na medida em que é capaz de absorver as influências externas. O Porto sempre o teve com os ingleses na Idade Média até ao século XVII, teve com os alemães e os holandeses no século XIX e teve durante o século XX um influxo enorme de pessoas que passaram pelo Porto e que aqui contribuíram para o desenvolvimento cultural da cidade. Ou seja, é bom ser bairrista, desde que o bairrismo não se torne, de alguma maneira, numa arma tentacular em que nós fechamos as portas da cidade. Se formos bairristas e tivermos as portas abertas, eu acho que o bairrismo é ótimo. A questão da Casa da Música é uma questão distinta, tem a ver com o financiamento que tinha sido prometido pelo Estado a uma determinada instituição em que os privados têm uma intervenção fundamental e depois um recuo deste governo relativamente a promessas que tinham sido feitas quando o secretário de Estado mudou. Mas é bom que se perceba, eu sou muito favorável a que o Porto utilize este seu capital cultural, por um lado para a coesão social, fazendo a cultura fora do sítio, saindo do seu espaço de conforto, voltando até aos bairros, para que a cidade exatamente ganhe em coesão social. É assim que vai ser feito. Mas também é verdade que o Porto não pode voltar a pensar, como pensou no tempo do Dr. Fernando Gomes, em que a cultura é construir novos templos, porque o Porto não precisa de novos templos da cultura. Já tem os o equipamentos Porto tem equipamentos mais do que suficientes. Aquilo que temos que utilizar A Casa da Música foi um sucesso, do seu ponto de vista? A Casa da Música não foi um sucesso. A Casa da Música, acima de tudo, é um caso típico de edifícios públicos que não foram bem orçamentados, em que não houve fiscalização e em que os custos derraparam. Agora é um edifício magnífico, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, e é um dos 3 Pritzkers do Porto. Diz-se muito que o Porto tem 2 Pritzkers, não é verdade. O Porto, se quer ter as portas abertas, tem que falar no Cisa Vieira, tem que falar no Eduardo Sotomoura, mas também tem que falar no Remo Koolhaas. E, portanto, agora que temos aquele equipamento, não vale a pena pensar que ele poderia ter sido mais barato. Isso acontece em todas as obras públicas em Portugal. Não me recordo de uma que não seja assim. Então, agora, o que temos que fazer é utilizar aquilo como instrumento e hoje, quando perguntamos aos turistas, isto estatisticamente está comprovado, qual é o edifício que chegam ao Porto, qual é o edifício que quer visitar, a maior parte diz a Casa da Música. Portanto, temos aqui uma pérola. E já que falamos em turistas, e agora temos que acelerar porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo, houve um incremento do turismo na cidade do Porto nos últimos anos. Como é que esse caminho se continua? O que é que há a fazer para que o turismo passe a ser também um fator fundamental para o desenvolvimento económico da cidade? O turismo no Porto tem crescido muito por um conjunto de fatores e neste momento aquilo que nós iremos fazer na Câmara do Porto é fazer com que o turismo, que hoje é uma moda, não possa sofrer do fim dessa moda. Para sermos claros, quando nós vemos muitas vezes o Porto associado a ser o segredo mais bem escondido da Europa. Isto é dito por todos os jornais europeus. Mas nós temos que pensar no dia seguinte, quando deixar de ser o segredo mais desconhecido, mais bem guardado da Europa. E então o que é que temos que fazer? É exatamente utilizar, e já falamos, por exemplo, na questão cultural, e dizer o Porto tem que ter também uma agenda cultural que seja atraente para os turistas, para que haja turistas que possam cá vir por causa da cultura. Disso. Olha, a questão da arquitetura, por causa da arquitetura do Porto, que haja turistas que vêm cá para ver arquitetura. E hoje isto é muito interessante, como sabe, há muitas cidades no mundo que potenciam isto. Claro. Temos que ser capazes de explicar que o Porto também é a cidade do romântico e voltar a reativar essa ideia no sentido de termos roteiros. Ou seja, nós temos que dar uma tridimensionalidade à oferta cultural no Porto, a oferta de tudo aquilo que o Porto tem, de tal maneira que um dia que se extingue esta moda e vamos à procura de uma coisa desconhecida, as pessoas continuam a vir cá, como vão a muitas cidades europeias, e Lisboa é um bom exemplo de uma cidade que tem trabalhado muito também nessa matéria. E aqui, Porto e Lisboa podem ser aliados. Há matérias em que o Porto e Lisboa não podem ser aliados. Na questão do turismo, têm que ser aliados. Por uma vez, o turismo de Portugal tem que perceber que neste momento, independentemente de vender, por exemplo, nos Estados Unidos, o turismo, a imagem de Portugal, Exato. Não interessa muito passar a imagem da Praia da Rocha, com todo o respeito pela beleza da Praia da Rocha. Por uma razão, porque os americanos não vêm a Portugal para ir a praias, têm praias mais fortes. E aí nós temos que ser capazes de fazer uma aliança estratégica no sentido de explicar que Portugal tem esta dimensão também de um turismo de cidade que hoje é cada vez mais procurado pelas pessoas. Dr. Rui Moreira, mesmo para terminar, já disse que mantém as expectativas altas de ganhar estas eleições.
Caso isso não aconteça, o que é que vai fazer com os votos que conseguir? Os votos são depositados nas urnas nesse dia e no dia seguinte deixam de ser meus. Eu estou convencido que vou vencer as eleições, que vamos vencer as eleições, que os portugueses me vão dar esse voto de confiança. Se assim não fizer, serei vereador. E pondera a hipótese de uma coligação pós-eleitoral ou de assumir funções executivas ou não? Compreenderá, vai depender do mapa. São muitas as possibilidades, são muitas as variáveis. Neste momento há 3 possíveis candidatos vitoriosos. Eu acredito que vou ser eu, mas compreenderá que não vou fazer neste momento uma análise. Mas neste momento, à partida, não fecha a porta a essa... Aquilo que digo é que dificilmente... Eu estarei sempre mais preocupado, e estou mais preocupado em pensar como é que hei de governar a Câmara no dia seguinte, na medida em que parece pouco expectável que eu venha a ter maioria absoluta ou outro candidato qualquer. A partir daí, se há aquilo que sempre segue no país, e portanto eu sobre essa matéria compreenderá que são tantos os cenários que não vou fazer futurologia. Muito bem, Dr. Rui Moreira, muito obrigado por ter vindo à Renascença.